Tem uma história de um peixe que ele chega para um peixe mais velho, um peixe ancião, e diz para o velho: eu quero conhecer o oceano, eu quero ir para o oceano. E o peixe idoso responde para ele: mas você está no oceano, você está dentro do oceano. E o peixe diz: isso daqui é água, é somente água. O que eu quero é um oceano. Caros amigos e amigas, essa é uma das reflexões que a gente encontra no filme Soul, da Disney. Filme interessantíssimo, que narra uma saga, uma história super interessante, rica de reflexões e que toca em pontos importantes que são preconizados pela doutrina espírita. Mas vou começar do início, com perdão da redundância. Um casal de amigos me recomendou assistir o Soul. Na verdade, havia me recomendado fazer a assinatura do Disney Plus. E aqui não vai nenhuma propaganda para Disney, tá? Não estou ganhando nenhum dinheiro, não estou sendo patrocinado pela Disney, nada. Mas nesse período de pandemia, filho pequeno, me solicitando isso, a Disney retirou o conteúdo dela, todo o conteúdo dela, histórico dela, tanto de filmes para adulto, como de desenhos infantis, como de desenhos para infância e também para adultos, recolheu esse conteúdo de todas as plataformas conhecidas e montou a sua própria plataforma chamada Disney Plus, né? Tem aí os filmes, os desenhos da década de 20, década de 30 e também filmes antigos, né, da plataforma, filmes que a Disney comprou, como é o caso da empresa Pixar, né? Também a produção de Star Wars, por exemplo, a produção de George Lucas e assim por diante. E lançou um filme que é um filme de animação, né, um desenho animado, um filme de animação, mas que é para conteúdo infantil e também para conteúdo adulto, chamado Soul, ou Soul, como se queira. E esse casal de amigos me recomendou que assista muito, assista mesmo o Soul, e aí eu acabei me reunindo, o filho pediu, e aí a gente sentou em família e foi assistir esse filme aí da Disney, né? E o filme conseguiu fazer em 1h30, mais ou menos, 1h40, aquilo que eu estou tentando fazer, principalmente com o meu caçula, com o meu pequeno, durante aí 2 anos de evangelho. Eu deito com ele, faço questão de deitar com ele praticamente todos os dias para ler histórias infantis, no caso histórias, não apenas as histórias clássicas da literatura infantil, mas também histórias da literatura espírita, inclusive histórias evangélicas, né, histórias do Evangelho de Jesus, né? Há uma obra que eu utilizo muito, que é a obra As Histórias que Jesus Contou, de Clóvis Tavares, onde Clóvis conta as histórias do Evangelho, ou seja, as parábolas ensinadas por Jesus, numa linguagem e numa imagem e numa narrativa infantil compreensível para as crianças, né? Então, o meu menino, por exemplo, eu durmo com ele, muitas vezes eu conto uma parábola de Jesus, já acabamos, inclusive, agora estamos em uma obra mediúnica por Chico Xavier, psicografada por Veneranda para o público infantil. A gente está lendo a história do Grande Rei, se não me falha a memória, Os Filhos do Grande Rei, se não me falha a memória, que é uma adaptação também que Veneranda fez em cima de uma parábola de Jesus. E esse filme Soul conseguiu despertar nas crianças, nos filhos, dúvidas, questões, especialmente no meu pequeno, despertou uma série de dúvidas, uma série de questões, ele começou a me perguntar coisas, fez perguntas até inteligentes, fez perguntas que na verdade é um questionamento doutrinário que o filme apresenta e que de alguma forma contrasta um pouco, aí se afasta um pouco dos ensinamentos espíritas. Esse vídeo não dá spoiler, né? Mas quem é espírita sabe que o espírito não pode retroagir, portanto o espírito humano não reencarna, não retorna em um corpo animal. A tese da metempsicose é rejeitada pela doutrina espírita e em algum momento isso aparece no vídeo, isso aparece no filme,
E o meu pequeno, por exemplo, questionou, como questionou a ideia de que aliás está perfeitamente correta do ponto de vista da doutrina espírita, como é que um ser que já está vivo pode receber um espírito e reencarna naquele corpo, já que aquele corpo já tem um espírito. Então é uma pergunta super pertinente, super interessante, não pode realmente, né? Mas o desenho tem licenças poéticas, tem algumas licenças ali, afinal, o compromisso e a proposta do desenho não é fazer um filme estritamente espírita, um filme absolutamente fiel aos princípios espíritas doutrinários. Não é um filme doutrinário, afinal de contas, eu tenho certeza que o roteirista, o diretor, os produtores não são espíritas, mas toca em questões espíritas e muito, apesar desses detalhes que alguns talvez puristas vão se incomodar, mas esses detalhes são detalhes mesmo que passa ao largo assim, passa bem distante, passa bem en passant, é coisa de segundos assim, e que na verdade o foco maior do filme está perfeitamente cristalino e reflete de maneira muito bonita aquilo, tudo que a doutrina espírita ensina. O filme Soul, portanto, traz um enredo bastante atraente, né? A princípio, a gente tem ali a música do jazz, chamando a atenção, o jazz norte-americano, a cultura do jazz, o interesse pelo jazz, mas isso é só, digamos assim, a borda do quadro, né? Porque durante a narrativa do filme, durante o desenrolar da história, a gente vê que o filme vai assumindo proporções que ainda transcendem o próprio enfoque de, sei lá, a ideia de um filme que apresenta uma trajetória musical, por exemplo, ou uma história de alguma coisa relacionada ao jazz. Não, o jazz aparece, o jazz é maravilhoso, tem até um verbo utilizado que é um neologismo, né? Uma licença poética, né? Quando a pessoa está alegre, a pessoa está boa, a pessoa fez algo bom, ele jazzou, né? Eu jazzei, você jazzou, né? O filme apresenta isso, né? É um filme que de alguma forma tem também uma coisa muito positiva, que é, do ponto de vista da Disney, é um marco, não que a Disney apenas apresente esse filme assim, mas nesse filme especialmente, boa parte dos personagens, talvez quase 100%, com exceção de um ou outro personagem, são personagens negros, protagonistas, coadjuvantes, o que é muito interessante, muito bacana, e que inclusive chamou a atenção, digamos assim, dos meios sociais, da cultura, da mídia, chama atenção, há polêmicas também em torno do filme que não nos interessa aqui para entrar, polêmicas político-ideológicas, etc. Mas o filme é muito bacana nesse sentido também. Mas mais do que isso, me permitam dizer, mais do que isso, é a mensagem universal, a mensagem catalisadora que o filme Soul apresenta e que me chama a atenção. Meu filho de 5 anos, repito, que muitas vezes ouvia as histórias e dormia antes de eu contar uma parábola de Jesus, dormia antes, que no Evangelho às vezes ficava resistente ou pelo menos não concentrava, afinal com 5 anos, levantou uma saraivada de perguntas, o que eu achei ótimo, eu achei maravilhoso, porque isso demonstra de alguma forma reflexão sobre o assunto, que a Disney faça e também outras produtoras façam filmes dessa natureza, desenhos animados dessa natureza, e não é pouca coisa que o Soul aborda. Só para você ter uma ideia, desencarnação, reencarnação, erraticidade, né? Ou seja, o período entre vidas, como se costuma dizer, né? O período entre uma encarnação e outra, né? A programação reencarnatória, né? Inclusive com pitadas super interessantes de reflexão, né? A ideia das ideias inatas que o Espiritismo advoga e que boa parte das doutrinas materialistas, inclusive da minha área da psicologia, rejeitam a ideia do inatismo, mas somente algumas ideias inatas que demonstram a reencarnação, isso é, a anterioridade do espírito ao berço, para, de alguma forma, explicar aquela predileção desde cedo para determinadas áreas, ou a inclinação, ou as tendências que parecem acentuadas desde cedo, as predisposições comportamentais, às vezes em irmãos gêmeos, somente a reencarnação para explicar.
e em alguns momentos do filme há uma reflexão sobre isso, a respeito da formação da personalidade, que a personalidade não se forma apenas pela história de vida. Existe a história de vida, que é uma variável, né, mas a personalidade, e por personalidade aqui a gente está dizendo a estrutura psíquica que predomina em mim. Não está dizendo de características que eu vou adquirindo e vou desenvolvendo, que eu posso desenvolver. Essa personalidade muitas vezes já é prévia, né, conforme, aliás, a doutrina espírita preconiza. No filme, como é para criança, no desenho, como é para criança, é apresentado de uma forma bem jocosa e bem interessante, né? Os tipos de personalidade que, de alguma forma, se irão reencarnar, né? Os temperamentos psicológicos, digamos assim, né? Os temperamentos emocionais, digamos assim, que se vão reencarnar e que são lá, de alguma forma, distribuídos, selecionados. Muito bacana para a criança, de alguma forma, captar a ideia, né, que a doutrina espírita advoga como as ideias inatas, né? Ou seja, as manifestações que eu já trago, as predisposições e as tendências que eu já trago, a despeito daquilo que eu vou desenvolver aqui, que eu vou adquirir ou que eu vou ampliar aqui. Isso é outra história. Mas aquilo que eu já trago como predisposições. Mediunidade e transcendência, que também é abordado no filme de uma maneira muito bacana, porque quase sempre os filmes, quando abordam a questão mediúnica, abordam o transe ostensivo, o estado alterado de consciência, e aí tem que ter aquela dinâmica pirotécnica, aquele jogo de imagens, aquele efeito especial para demonstrar o transe e o espírito se manifestando por meio do médium. Aqui, a mediunidade e a transcendência aparecem de uma maneira muito bela, muito bonita, que mesmo aquele que não é espírita consegue compreender o mecanismo da coisa, porque às vezes quem não é espírita e assiste um filme que aborda o transe mediúnico, acompanha e entende o transe mediúnico explicado, mas não acredita. Rejeita, porque aquilo ali é muito sobrenatural, é muito forçação de barra, é muito... Afinal, o indivíduo não estudou a teoria espírita, então ele não vai entender, ele não vai compreender o mecanismo por detrás daquele fenômeno. Vai entender o que acontece no filme, mas não vai aceitar a coerência daquilo como sendo algo de fundamento, algo de autenticidade. Mas aqui não dá para negar, porque a mediunidade aparece no filme de uma maneira menos ostensiva, mais geral, que todos nós temos, como se todos nós pudéssemos ser capazes, como aliás somos capazes, todos nós somos capazes de entrar em contato com o mundo espiritual. Não precisa ser médio ostensivo, é só fazer silêncio interior, fazer profundo recolhimento. Quanto mais silêncio interior e recolhimento e elevação de pensamento, a gente registra o mundo espiritual, entra em contato e registra. Talvez não registre de uma forma ostensiva, mas sente as presenças, sente a intuição, sente alguma coisa que se modifica internamente. O filme Su aborda tudo isso. Aborda uma mediunidade, uma transcendência que vai além do transe mediúnico, que é geral, como dizia Emmanuel, a mediunidade começa na intuição e termina na intuição. Então, quando a gente se concentra, quando a gente abstrai, e que pode abstrair, sei lá, jogando alguma coisa para cima e fazer aquela coisa de maneira meditativa, tocando um piano, produzindo uma música, entrar em transe e transcender. A palavra transcendência, às vezes, é só utilizado num contexto místico, religioso, litúrgico ou tradicional do êxtase do santo, da transcendência do Marte, do estado alterado de consciência do paranormal, mas, a rigor, transcender é superar os limites. Quando alguém está apaixonado por outra pessoa, já essa pessoa que está apaixonada, não se basta. Não basta só ela. Ela vive também o outro. Ela vive também pensando no outro. Isso é transcender, sair de si. Então, o indivíduo vive também convivendo psiquicamente com o objeto de afeto, com a pessoa objeto do seu apaixonamento. Então, já não cabe em seus limites, já vai além. Um maestro que toca uma orquestra, ali, ele é mais do que ele transcende. Por quê? Porque ele se envolve na música, ele é a própria orquestra. Um pianista que toca uma música, ele se envolve tanto que ele transcende a ele. Então tudo aquilo que supera os próprios limites é também uma espécie de transcendência. Nem todas são transcendências
espirituais no sentido mediúnico, mas são transcendências no sentido do espírito, né? do ser encarnado, ou pelo menos uma transcendência humana. O filme aborda isso, aborda a questão mediúnica dessa forma. Então, não é pouca coisa o que eu estou dizendo aqui, eu estou citando muitas coisas, não são poucas coisas aqui, que o filme aborda e que vale a pena a gente aqui assistir. Eu faço votos que as pessoas assistam, que as pessoas acompanhem, tendo em mente as crianças, quem tiver filho, quem tiver sobrinho, quem conhecer criança, assistir com eles, porque é uma mensagem sensível, cativante, que sensibiliza a gente, que é também para o público adulto, mas que também catalisa as atenções e sensibiliza o público infantil pela forma de tratar os temas espíritas, pela forma de tratar os conteúdos do mundo espiritual e da vida espiritual. Mas o filme não é só a respeito do além-túmulo. É também sobre o além-túmulo, mas é sobretudo sobre a dimensão psicológica e comportamental que a doutrina espírita estuda. Eu estou me referindo aqui especialmente ao capítulo Perfeição Moral do Livro dos Espíritos, autoconhecimento, quando Kardec aborda a questão do autoconhecimento, e que as obras mais tarde da literatura mediúnica, notadamente a obra de Joana de Ângeles, também aborda autoconhecimento, sentido da vida. O filme aborda sentido da vida e aborda uma coisa muito interessante que eu tenho dito, inclusive tenho dito nessa pandemia aqui. Muito interessante isso. Por quê? Porque o autoconhecimento é para você se encontrar, para você viajar para dentro e para você ganhar um sentido, para você adquirir um significado da existência. E aqui os teóricos, inclusive, se dividem. Uma parte dos teóricos da psicologia, da filosofia, acredita que a vida tem um sentido nela mesma, inerente, e nós precisamos sintonizar com esse sentido. Ok, é possível. Outra parte vai dizer o seguinte: a vida não tem um sentido, não tem um sentido nela mesma, a vida não tem um sentido incluído nela, mas cabe a cada um de nós encontrar um sentido para a vida. Eu diria que essas duas correntes de pensamento estão certas, porque do ponto de vista da doutrina espírita, e a doutrina espírita consegue tocar nesses pontos da tradição filosófica, do ponto de vista espírita, nós temos um sentido maior, com S maiúsculo, que é divino, que é espiritual, que é original, que é anterior à vida física, cuja essência antecede a própria existência, contrariando o pressuposto de Sartre, que há um sentido anterior, um sentido maior para a nossa vida, e há um sentido com S minúsculo, que é o sentido da minha vida, o sentido individual que eu vou encontrar na minha vida. E esse sentido individual tem a ver com as coisas que eu vejo. Mas, aqui que está o detalhe que eu tenho discutido, inclusive nessa pandemia, na minha área de psicologia, e a gente pode fazer aqui um diálogo, talvez seja a primeira vez que eu faço um diálogo com a doutrina espírita nesse sentido. Quando a gente fala em sentido da vida, a gente tem que ter cuidado. Jung falava que é necessário encontrar um significado, né? E é óbvio que a pessoa esvaziada de sentido e de significado, afinal, o ser humano é um animal simbólico, é um animal que busca sentido nas coisas. E se ele não vê sentido nas coisas, ou se ele não consegue encontrar sentido nas coisas, ele deprime, ele se angustia. Daí os filósofos do niilismo, por exemplo, Nietzsche, por exemplo, Schopenhauer, por exemplo, Kierkegaard, que é existencialista, né, mas também eram relativamente niilista, Kafka e outros, eram amargurados, né? Eram gênios, né? Mas eu não queria a vida emocional deles para mim. Por quê? Porque não viam sentido em nada, não viam sentido na vida, nenhum sentido maior, nenhum sentido que a pessoa deve buscar. A vida era destituída de sentido, portanto era um caos. Né? E isso gera efeitos psicológicos, gera efeitos, né, na nossa vida de maneira geral. A forma como eu vejo a existência, a forma como eu vejo a minha vida, é claro que dá uma tônica aí. Então tem um sentido coletivo maior e tem um sentido individual que a doutrina espírita estabelece. Mas é importante aqui a gente colocar que sobre essa coisa de sentido da vida tem que ter muito cuidado para a gente também não ter excesso de sentido. Tá? Eu tenho visto ultimamente pessoas adoecerem, não pela falta de sentido. Pela falta a gente já sabe que adoece, depressão, etc. Mas, às vezes, pelo excesso de sentido. A pandemia veio aí para castigar
A, B ou C, a pandemia veio aí agora para fazer isso e aquilo, a pandemia é um sinal que me veio, e aí eu desenvolvo uma estrutura neurótica de paranoia. Né? O excesso de sentido faz a gente ficar paranoico, faz a gente ver sentido demais nas coisas, faz a gente conectar coisas que não tem conexão. Então isso é importante, porque o excesso de sentido gera tensão, gera paranoia, gera sintomas obsessivo-compulsivos, e um vírus, como é o caso da pandemia atual, não ajuda muito, porque como é invisível, como a gente não vê, a gente não sabe, então a gente fica meio paranoico, a gente não sabe se contaminou, a gente pode fazer o exame agora e depois estar contaminado. O vírus não ajuda porque é invisível, não ajuda a essas pessoas que já têm um temperamento mais paranoico, mais de colocar excesso de sentido nas coisas para fazer conexões e linkar e achar, de repente, exageradamente sentido onde não existe sentido. Esvaziar de sentido aquilo que não tem realmente sentido também é um alívio e torna a vida mais leve, mais relaxada, com maior bem-estar. E isso o filme discute. Eu nunca vi espiriticamente isso ser discutido nos meios doutrinários. O sentido da vida é muito discutido, mas o excesso de sentido faz mal também. Faz mal também. E tem um momento do filme, que eu não vou contar aqui, não vou dar spoiler, mas tem um momento do filme que é uma discussão sobre missão reencarnatória, missão de vida e sentido da vida e propósito. Propósito é uma palavra que está até na moda, né? Propósito. E são coisas diferentes. E o filme faz essa alusão. Uma coisa é a missão reencarnatória. Outra coisa é o sentido da vida. É o sentido que eu coloco na existência. Porque a nossa missão reencarnatória é a iluminação. É a iluminação espiritual. No fim das contas, meus amigos, a nossa missão... Tem muita gente que fica atrás de missões. Eu preciso saber qual é a minha missão, qual é a minha missão. A nossa missão é a iluminação espiritual. É o aprimoramento nosso. Agora, de que forma isso vai ser feita é o sentido que eu dou à existência. Beethoven iluminou-se espiritualmente e cresceu espiritualmente através da música, por meio da música. Albert Einstein, na ciência. Interpretando os enigmas do universo, mergulhando no mundo interior dele e se aprimorando espiritualmente. Pasteur no mundo microbiológico. Frédéric Chopin no piano. Mas Madre Teresa de Calcutá nas ruas, no atendimento social com os pobres. Não importa se a pessoa está se aprimorando espiritualmente, fazendo palestra espírita ou sendo uma dona de casa, cuidando da casa e deixando a casa boa e cuidando dos filhos. Não tem uma missão maior ou menor. Tem o quanto eu cresço espiritualmente fazendo aquilo que eu faço. Então, no fundo, a nossa missão espiritual, com M maiúsculo, é aprimoramento. Agora, se eu vou me aprimorar espiritualmente, me dedicando à maternidade, me dedicando à paternidade, me dedicando à política, me dedicando à ciência, me dedicando à comunicação no jornalismo, me dedicando à escrita, sendo escritor, há vários meios de chegar ao mesmo objetivo, que é a iluminação espiritual, que é o aprimoramento espiritual. A nossa missão maior é o aprimoramento espiritual. Agora, como fazer isso? É o sentido. Então, sentido é uma coisa, é como eu enxergo as coisas e como eu, de alguma forma, elaboro a minha relação afetiva com o mundo e com aquilo que eu vou fazer para me realizar, para me satisfazer, a fim de atender um objetivo maior. Qual é o objetivo maior? A minha iluminação espiritual. Então, em qualquer área, por isso que Jesus estabeleceu o amor como sendo a base. Por quê? Porque o amor é a energia. O amor é essa condição psíquica de ser exercida e que faz a criatura avançar para frente. Então eu posso ser uma pessoa investidor na Bolsa de Valores e fazer isso com amor, e posso ser uma mãe de 3 filhos que cuida deles em casa. E com amor também. Eu posso ser um motorista de ônibus e fazer a tarefa com amor, um gari que limpa a rua com amor, ou posso ser um escritor de livros e fazer aquilo com amor. É o amor que também é a mola propulsora do progresso. Porque tudo aquilo que a gente faz com amor, a gente se aprimora, a gente transcende a nós mesmos, a gente supera os nossos limites. E o filme fala sobre tudo isso. Fala sobre essa diferença entre missão e propósito. Missão é essa tarefa. O propósito é aquilo, é o meio
que a gente estabelece, é a relação afetiva que a gente estabelece. Além do que, há missões particulares, é claro, do ponto de vista espírita, eu posso reencarnar com uma missão particular, com uma experiência particular, para me aprimorar, né? Mas a missão maior é se aprimorar. Então eu reencarnei, sei lá, para dar conta, por exemplo, de alguns espíritos que reencarnaram no seio familiar meu. Tudo bem, essa é a minha missão. A minha missão no sentido daquela tarefa específica daquela encarnação. Mas a missão maior, o objetivo nisso daí, é também o meu aprimoramento. É também o meu desenvolvimento. É eu fazendo a minha parte, eu me aprimoro com isso. Eu avanço com isso. Então a missão de todos é o aprimoramento espiritual. Fazer isso de uma forma, seja tocando jazz, tocando piano e tocando jazz no piano, ou sendo alguém que vê beleza na natureza, que sente cada instante da vida, que aprecia cada momento da existência. O filme tem uma reflexão muito interessante, porque isso também é aprimoramento espiritual. Apreciar cada momento intensamente da nossa vida, os momentos de alegria, os momentos de tristeza, vivê-los intensamente. Isso também aprimora o espírito. Isso também faz a gente avançar espiritualmente. E essa é a proposta do filme. Além do que, o filme tem uma bela mensagem a respeito da amizade, a respeito do amor, e até uma sutil alusão a uma renúncia, a uma espécie de renúncia, né? E uma espécie de abdicação, né? Abdicação, inclusive, em prol do outro, para que o outro possa evoluir, para que o outro possa avançar, para que o outro possa reencarnar. Eu até abro mão, reencarne em você. Isso é uma coisa muito bonita, a gente tem isso na literatura mediúnica, belíssima. Só que o que a doutrina espírita fala, e o filme também insinua, é o seguinte: quando eu abro mão para você evoluir, eu evoluo também. Aliás, sou eu que mais evoluo. Né? Porque o outro vai evoluir se, com a chance dele, ele fazer as escolhas certas, mas eu escolhendo renunciar, eu já fiz a minha escolha. E quem cede é que se eleva. Quem abre mão é que se engrandece. É isso que dizia Jesus no seu evangelho. Vale a pena assistir Soul, que você vai adorar. É isso, amigos. Até a próxima. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.